Meus irmãos, graça e paz. Fiquemos de pé mais uma vez e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te buscamos nesta noite com todo o nosso coração, submetemos-nos a Ti e Te louvamos com ações de graças, porque Tu nos dás a oportunidade de conhecer crescentemente a Tua palavra. Obrigado por isso, obrigado pelo encontro do Teu povo, pela reunião da Tua igreja. Assiste-nos nesses momentos de estudos, a fim de que eles nos sejam proveitosos à alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Assentai-vos, meus irmãos. Vocês se recordam comigo que eu já comentei com vocês no primeiro momento dos trabalhos evangelísticos, dos esforços evangelísticos do Dr. Roberto Caro, da Dona Sara. Nasceram, no fim das contas, dois ramos denominacionais que são importantes e andam juntos, né? Existe, inclusive, um acordo de cooperação mútua entre esses dois ramos. Eu estou me referindo à União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, a UIECB e a AISCB. Esses são os dois ramos mais expressivos e, digamos, mais importantes, mais representativos das igrejas calianas brasileiras, né? Muito bem. Disse para os meus irmãos também que mais recentemente, ali por volta de 2014, se não me engano, em março de 2014, a Aliança subscreveu uma confissão. E essa confissão coroa, eu disse para os irmãos, essa confissão, essa declaração de fé da Aliança coroa um movimento de reforma destas igrejas, no sentido de retomarem as suas origens reformadas, na verdade, porque sabemos nós que o movimento que deu origem à AISCB foi um movimento naquele contexto de renovação espiritual, com a propagação da doutrina do batismo do Espírito Santo como uma bênção pós-salvação, uma segunda bênção, não é? Pois bem, mas nos últimos anos, eu diria, quem sabe ali, nos últimos 15 ou 20 anos, houve um movimento no sentido de retorno às origens. Esse movimento foi coroado, portanto, com uma declaração de fé subscrita em 2014. Nós estamos analisando esse documento, fizemos isso já em dois momentos anteriores. No primeiro, eu analisei a primeira parte do capítulo 1, item 1, que tratou da revelação geral. A declaração de fé disse, em termos práticos ali, estou trazendo um resumo agora, que Deus revelou-se por meio das obras da criação, da providência. Isso é chamado de revelação geral, isso é chamado também de teologia natural. E disse para os meus irmãos ali, lemos juntos, na verdade, a primeira parte do item 1 do capítulo 1 da declaração, no sentido de que esta revelação, embora seja suficiente para condenar, é insuficiente para salvar. Então, se Deus haveria de cumprir os seus propósitos redentores para com pecadores, Ele haveria de ir adiante e trazer uma revelação especializada a respeito de si, que fosse suficiente para o nosso conhecimento salvador. Dá para entender isso, sim ou não? Pois bem, e então o Senhor, de fato, tem propósitos com relação à salvação de pecadores, propósitos eternos, e Ele, para encaminhá-los, concedeu-nos uma revelação especial, fez isso de diversas maneiras. O Senhor revelou a respeito de si por meio de teofanias, por exemplo, de milagres, de visões, de revelações. Muitas foram as formas pelas quais o Senhor, de maneira especial,
comunicou o conhecimento sobre si mesmo, a fim de que nós fôssemos, digamos, exercitados ao conhecimento salvador. Muito bem. Claro que, na medida em que a revelação geral ou teologia natural é insuficiente, isso deixa absolutamente claro que a leitura das Escrituras Sagradas, o conhecimento da Escritura Sagrada é imprescindível. O conhecimento dessa revelação especial é imprescindível. Tanto é assim que Deus concedeu inspiração a certos homens, a certos escritores, a fim de que nós tivéssemos a sua palavra dele, supervisionada por ele, nesse movimento de registro, inspirando escritores para que de fato tivéssemos a revelação de Deus conforme ele ou quis revelar. Então, eu repito, o conhecimento das Escrituras, a leitura, o conhecimento das Escrituras é imprescindível, declarou ali a confissão da aliança. Se você quiser ver comigo em 2 de Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim ao seu discípulo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Eu estou em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja a imprescindibilidade da Escritura. É ela que pode nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas a questão agora é: mas qual é a Escritura Sagrada? Qual é a Escritura Sagrada? Onde ela está disposta? Veja, quando nós temos uma Bíblia, nós chamamos isto aqui, a Bíblia, de cânon. Cânon é uma palavra portuguesa que é basicamente a transliteração de uma palavra grega que significa régua ou vara de medição. E esse termo foi usado, me parece, pela primeira vez por Atanásio no século IV depois de Cristo, para designar aqueles livros cuja inspiração tinha sido reconhecida pela Igreja. Então, olha o que é o cânon. O cânon é o conjunto dos livros inspirados por Deus, cuja inspiração foi reconhecida pela Igreja. Então, o que nós temos, irmãos, quando trazemos a nossa Bíblia e quando a abrimos para ler, é o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Em português, o cânon do Antigo e do Novo Testamento se compõe de 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Se você quiser uma forma rápida de decorar, você só precisa do 3 e do 9, porque 3 e 9 vai lembrar a você os 39 livros do AT, do Antigo Testamento, e 3 vezes 9 vai lembrar a você os 27 livros do Novo Testamento. Então, é isso que nós queremos ver, e é isso que traz o item 2 do capítulo 1 da Declaração da Aliança. O capítulo 1 trata das Sagradas Escrituras, e o item 2 diz assim, sob o nome de Sagrada Escritura, ou a Palavra de Deus escrita, incluem-se agora
todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, os quais são. E aí então nós temos uma disposição de 39 livros do Antigo Testamento, quais sejam. Vamos lá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros. O cânon do Novo Testamento é composto, como já disse para vocês, na Bíblia em português, de 27 livros. E aí, de fato, não tem uma outra disposição. Nós veremos sobre o Novo Testamento num momento ali posterior, mas o Novo Testamento é composto de 4 evangelhos, quais sejam Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, o seu livro histórico, Romanos, 1ª e 2ª de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª de Tessalonicenses, depois, 1ª e 2ª de Timóteo, depois Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de João, 1ª, 2ª, 3ª de João, né? Judas e Apocalipse. 1ª e 2ª de Pedro, sim. Depois 1ª, 2ª e 3ª de João. Não é isso mesmo? 39, 27. Pois bem, o Antigo Testamento é sobre ele que nós vamos falar hoje. Vamos ver se eu consigo fazer o seguinte. Eu quero fazer uma viagem, um sobrevoo rápido através das páginas aqui do Antigo Testamento. Quero que os meus irmãos estejam com a Bíblia em mãos, também, quem sabe, folheando, acompanhando a evolução histórica do Antigo Testamento. Mas antes de nós começarmos aqui a nossa viagem, tenho somente 2 informações. Primeiro, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico na maior parte, porque nós temos algumas pequenas passagens em aramaico. São alguns capítulos de Esdras e são alguns capítulos de Daniel e um versículo de Jeremias. Então, escrito em hebraico predominantemente, com Esdras capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18, em aramaico, Daniel 2:4 a 7:28, em aramaico, e Jeremias 10:11, em aramaico. Então, escrito em hebraico, né? Quase toda a porção do Antigo Testamento, com essas poucas passagens em aramaico. Na Bíblia hebraica antiga, essa porção das Escrituras, o Antigo Testamento, ele é dividido em 3 grandes porções, ou 3 grandes subdivisões, digamos assim. Primeiro nós temos a lei. A lei é composta, a Torá, é composta de 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos uma segunda grande subdivisão, que é a subdivisão dos profetas. Então nós temos os profetas anteriores, que são 4 livros, Josué, Juízes, os livros de Samuel, como um só livro, e os livros de Reis, como um só livro. Eles são chamados de profetas anteriores. E depois nós temos os profetas posteriores, que são 4 livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, o livro dos 12, que é um livro só composto dos 12 profetas menores. Então, você pode ir contando, são 5 livros da lei, 4 livros dos profetas anteriores e 4 livros dos profetas posteriores. Depois nós temos na terceira subdivisão os escritos, compostos de poesia, 3 livros de poesia e sabedoria, né? Salmos, Provérbios e Jó. Depois nós temos os rolos, que são 5 livros, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther.
Esses livros, cada um deles é lido no calendário litúrgico dos judeus. Os rolos eram lidos exatamente ao longo das principais festas dos judeus. O livro de Cantares é lido na Páscoa, o livro de Ruth no Pentecostes, as Lamentações de Jeremias no 5º mês, Eclesiastes na festa dos Tabernáculos e Esther na festa de Purim. E por fim, dentro ainda da categoria dos escritos, nós temos os históricos, que são 3 livros: Daniel, Esdras e Neemias, considerados um só livro, e Crônicas, os 2 livros nossos, considerados um só livro também. Então, quando nós vamos nos deter nesse arranjo da Bíblia hebraica, nós vamos chegar à conclusão que a Bíblia hebraica tem 24 livros, porque são 5 livros da lei, 8 livros dos profetas, depois nós temos os escritos, que são 3 livros de poesia e sabedoria, 5 livros que são os rolos e 3 livros históricos. Soma tudo isso e você vai encontrar 24 livros na Bíblia hebraica, com este arranjo que eu mostrei aqui para vocês. Agora, estes mesmíssimos livros, este mesmíssimo conteúdo, é exatamente o conteúdo dos mesmíssimos livros que estão em nossas Bíblias em português. Só que em nossa Bíblia em português eles estão reordenados, não é? Divididos, reagrupados, colocados numa ordem de maneira diferente daquilo que se encontra na Bíblia hebraica. Então, lá no seu Antigo Testamento em português, você vai encontrar o seguinte: nós temos a lei, ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois você vai encontrar livros históricos, de Josué até Esther, são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º de Reis, 1º e 2º de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros históricos. Nós temos 5 livros de poesia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois nós temos os profetas maiores, são 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois nós temos os profetas menores, de Oséias a Malaquias. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Veja, são os mesmíssimos livros, o mesmíssimo conteúdo, só que divididos de maneira diferente e colocados em ordem diferente também. Deu para entender isso, sim ou não? Pois bem, como é que os 24 livros da Bíblia hebraica se tornaram os 39 livros da Bíblia em português? Bom, a princípio isso precisa ser dito que esse arranjo que nós temos segue uma tradução antiga, que é a tradução dos 70, chamada Septuaginta, a primeira tradução, a primeira versão para outro idioma da Bíblia hebraica, do hebraico para o grego. E foi a partir daí, desta versão, que nós herdamos esta maneira de reagrupar os livros da Bíblia, de colocá-los nesse tipo de ordem aqui. Por qual razão? Ora, porque a língua hebraica, o idioma hebraico, é muito mais aglutinado, as palavras são muito menores. Às vezes, para você traduzir uma única palavra hebraica, você precisa traduzir aquilo por uma frase em português. Ao contrário, o idioma grego tem muitas palavras enormes, e os livros, na hora que foram traduzidos, eles ficaram enormes também. Então, se decidiu por uma divisão de alguns livros e também um reagrupamento diverso da Bíblia hebraica. É por isso que os 24 livros da Bíblia hebraica se tornaram os 39 livros da Bíblia em português. Então, em que mesmo se deve essa diferença? Bom, primeiro, os livros de 1º e 2º de Samuel eram apenas o livro de Samuel. Os livros de 1º e 2º de Reis eram apenas o livro de Reis. Os livros de 1º e 2º de Crônicas eram apenas o livro de Crônicas. Depois, 12 profetas menores faziam apenas um livro. Apenas um livro. Então, o livro dos 12 corresponde a um só livro, quando na nossa são
12 livros diferentes, os 12 livros dos profetas menores. E também Esdras e Neemias, na nossa Bíblia, livros diversos, na Bíblia hebraica, um só livro. E então esse rearranjo explica por que nós temos 39 livros no Antigo Testamento, quando a Bíblia hebraica contém 24. O conteúdo é o mesmo. O rearranjo, a forma de dividir os livros é que são diversas. Estão me acompanhando? Vamos ver se a gente consegue agora fazer uma passagem aqui rápida pela Escritura. Uma passagem rápida pela Escritura. Vamos lá? Bom, o livro de Gênesis, abra a sua Bíblia por lá. O que você vai encontrar no livro de Gênesis? Você vai encontrar, logo nos primeiros 11 capítulos, você vai encontrar 4 eventos primeiros. Quais são eles? Primeiro nós temos a criação, nos capítulos 1 e 2. Depois nós temos no capítulo 3 a queda. A partir do capítulo 6 nós temos o dilúvio. E nós temos também a dispersão das nações entre os capítulos 10 e 11. Então note ali que nós temos 4 grandes eventos nos primeiros 11 capítulos da Bíblia. Quais sejam? Criação e queda, dilúvio, dispersão das nações. No capítulo 12, você vai perceber aí, me acompanhe por favor, é claramente um capítulo de transição, porque foi exatamente aqui no capítulo 12 que nós temos registrado o momento em que Deus chama Abraão, o homem escolhido, através do qual Deus faria a salvação chegar a todos os povos. Então, o capítulo 12 de Gênesis é um capítulo de transição. E a partir do capítulo 12, o livro de Gênesis vai se ocupar com Abraão e com seus descendentes Isaque, Jacó e José. Então, como é que nós terminamos o livro de Gênesis? Bom, nós terminamos o livro de Gênesis com Jacó e sua família, por meio de José, residindo no Egito. Estão lembrados disso? Muito bem. E aí nós chegamos no livro de Êxodo. Quero que você me acompanhe também aqui no livro de Êxodo, porque Jacó e família se mudam para o Egito. Lá a descendência de Jacó, né? Com os seus 12 filhos, né? Lá esta descendência sofre 400 anos de escravidão e após esse tempo o povo clama a Deus e Deus responde vocacionando Moisés e investindo, né, de capacidade para que ele enfrentasse Faraó e por meio de 10 pragas retirasse a nação, o povo escolhido do Egito, o levando até o Monte Sinai. E isso está em Êxodo capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 15, versículo 1. É ali que nós deixamos o povo de Deus após o Mar Vermelho, após a travessia do Mar Vermelho. Após a travessia do Mar Vermelho, o povo vai até o Sinai e no Sinai Deus instrui o seu povo através de Moisés no tocante pelo menos a 2 questões importantes. Primeiro nós temos a lei pactual que é dada ao povo de Deus aqui. E depois é dada ao povo de Deus também a planta, e é nesse momento que acontece a construção do tabernáculo. Isso está em Êxodo capítulo 15, versículo 22, até o final do livro de Êxodo, que é ocupado totalmente, né, com a dádiva da lei e ao mesmo tempo com a construção do tabernáculo. Mas é ainda no Monte Sinai, preste atenção nisso, é ainda no Monte Sinai que nós temos aqui a dádiva de um sistema sacrificial, de um sistema sacerdotal levítico. E é nesse momento então que Israel também recebe esse sistema sacrificial, a ideia de sacerdócio, de pureza moral, de pureza cerimonial. E isso está colocado no livro de Levítico. Então, em termos
de avanço cronológico, nós precisamos ler a segunda parte de Êxodo e Levítico conjuntamente, porque a lei, o tabernáculo e o sistema sacrificial são dados à nação de Israel aqui no sopé do Monte Sinai. Ainda no Monte Sinai, o povo recebe diretrizes adicionais e finalmente parte à terra prometida. Essa partida à terra prometida está exatamente no livro de Números. Você pode ir me acompanhando, porque precisaríamos seguir na sequência do livro de Números, né? E o povo finalmente parte do Monte Sinai. Ocorre que, quando os israelitas estão nos limites da entrada da terra, e eu estou em Números capítulo 13, em Cádiz Barneia, veja que os israelitas estão nos limites da terra e nesse momento eles manifestam a sua incredulidade e descreem que Deus pode lhes dar a posse da terra prometida. E foi exatamente nesse momento que Deus os enviou a vaguear no deserto por 40 anos, ou pelo menos por mais 39 anos, né? 40 anos de peregrinação, até que aquela geração inteira perecesse. E é isso que nós vamos encontrar em Números, capítulos 1 ao 25. Agora, a partir do capítulo 26, nós temos uma parte importante da peregrinação de Israel. Nós já estamos quase no final desta peregrinação. Isso eu estou em Números capítulo 26 e os seguintes. Atenção! Nós já estamos na parte final da peregrinação de Israel e acontece ali naquele momento as conquistas das terras da Transjordânia. Depois da conquista das terras da Transjordânia, a nova geração, porque esqueça que 40 anos depois, a antiga geração que saiu do Egito andou perecendo ao longo da peregrinação, não esqueçam disso, certo? Mas uma geração cresceu na peregrinação. E esta nova geração está exatamente nas campinas de Moabe, no final da peregrinação dos 40 anos. E nas campinas de Moabe, esta nova geração recebe novas instruções e também divide a porção da terra já conquistada. Isso está em Números, entre os capítulos 26 e 36. Mas também em Moabe, Moisés pronuncia seus últimos discursos e, além disso, designa Josué como seu sucessor, abençoa o povo, contempla a terra prometida do Monte Nebo e morre. E isso está no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, portanto, contém os últimos 5 discursos de Moisés à nação de Israel, aquela nova geração, e contém mais isso que falei para vocês aqui, a designação de Josué como sucessor, a bênção ao povo, a contemplação de Moisés da terra prometida, a terra que ele pôde contemplar, mas não pôde adentrar. Então, tudo isso acontece no livro de Deuteronômio. E aí eu quero que vocês quero saber se vocês estão me acompanhando até aqui, porque eu já comentei brevemente o Pentateuco. Estão comigo ainda? Muito bem. Provavelmente, nesse momento ainda patriarcal, deve ser visto ou lido, ou incluído, ou inserido, o livro poético de Jó. A tradição judaica diz que Jó pode ter sido escrito por Moisés. Isso por conta das características patriarcais destacadas no livro de Jó, muito próprias daquele momento da história de Israel, daquele momento, digamos, ainda patriarcal. O que nós temos no livro de Jó? Jó foi um homem justo e temente a Deus, que se desviava do mal, o homem mais próspero do Oriente, que de repente, ele que tinha tudo que sonhou na vida e uma família perfeita, e de repente começou a ser sacudido por uma série
de perturbações, digamos assim. De uma hora para outra, o sofrimento bateu na porta de Jó. E aí o seu livro narra 3 ciclos de debates com seus amigos, até que Deus finalmente manifestou-se quando ficou realmente claro que o que estava em pauta não era o sofrimento de Jó, mas como ele deveria entender esse sofrimento à luz da soberania de Deus. E aqui nós temos o livro de Jó, que deve ser colocado nesse período. Então Jó provavelmente foi um homem que viveu no Oriente, uma espécie de sheik árabe, riquíssimo, e que Moisés pode ter tido contato com essa história quando ele esteve exilado em Midian por 40 anos, na casa do sogro. Então é uma possibilidade, porque de fato no livro de Jó nós ainda temos uma sociedade bem patriarcal, e quem sabe até o livro de Jó não teria sido o primeiro livro escrito por Moisés, e aí nesse caso teria sido também o primeiro livro escrito da Bíblia. São possibilidades que estamos aventando aqui. Bom, mas vocês estão comigo? Muito bem, vamos caminhar um pouquinho mais aqui, que eu ainda tenho um pouco de tempo. Vamos lá. Moisés morreu, e agora quem é que está no comando mesmo da nação? Josué está no comando. E o livro que leva o nome de Josué narra exatamente essa preparação espiritual e física para a tomada da terra, logo nos primeiros capítulos de Josué, depois a sua entrada, a sua conquista e depois a partilha da terra. O livro de Josué consiste basicamente de preparação para a entrada, preparação física, preparação espiritual, a entrada, a conquista e a divisão da terra. Vocês se recordam que eu já passei alguns meses tratando do livro de Josué. Eu não sei mais se foi o ano passado, o tempo passa tão rápido, se foi 2018, não sei, mas passamos aqui um tempo juntos analisando o livro de Josué. Bom, agora a nação de Israel já está na terra prometida, já habita, Canaã, e o período seguinte é narrado por qual livro mesmo? O período seguinte é narrado pelo livro dos Juízes. Vocês estão me acompanhando mesmo? Muito bem. O período seguinte é o livro dos Juízes, que registra as consequências da não expulsão de todos os cananeus da terra. Porque a expulsão, o extermínio não foi completo, isso trouxe prejuízos para a nação de Israel, e Israel também participou da idolatria e da imoralidade dos povos originais da terra. É nesse período, no período dos Juízes, que nós podemos localizar a linda história contada no livro de Ruth. Vocês estão lembrados? Eu também passei um período aqui, alguns meses, quem sabe, lendo com vocês o livro de Ruth. O livro de Ruth foi vivido exatamente naquele período dos Juízes, período que antecede a monarquia de Israel. O livro de Ruth, vocês já viram comigo, é aquele comovente relato de amor, de retidão, de compromisso com Deus, de compromisso com o povo de Deus, no meio daquelas densas trevas que são o período dos Juízes. Então, olha como Deus, em momento algum, por pior que seja o período, não se deixa sem testemunho eficaz da sua graça. Em todos os momentos, por piores que sejam, por mais degenerados que sejam, há sempre um remanescente fiel, há sempre um povo, digamos, os 7.000 que não dobram os seus joelhos a Baal, porque Deus se compromete em manter o testemunho de si em todos os momentos da história, mesmo naqueles momentos mais sombrios da história humana. Muito bem, aí nós vencemos o período dos Juízes, já comentamos a respeito do livro de Ruth, que se encontra exatamente naquele período, e depois nós seguimos para os livros de Samuel. Nos livros que trazem o nome de Samuel, o Samuel, o profeta, surge como o último dos juízes e o homem que fez a
transição do período dos juízes para a monarquia. E aí vocês se recordam que foi Samuel, sob o clamor do povo e também pela ordem divina, que ungiu a Saul como o primeiro rei de Israel, numa monarquia do Reino Unido. E aí nós temos esta unção de Saul por Samuel. Ocorre que Saul se revelou tirano, cruel, invejoso, perseguidor daquele que ele via como seu arquirrival. Tudo isso está em 1 de Samuel, e por isso Deus o rejeitou. E após a morte de Samuel, Davi reinou 7 anos em Judá, e depois mais 33 anos sobre todas as tribos unidas de Israel, sendo ele o segundo rei da monarquia do Reino Unido de Israel. O primeiro, Saul, que reinou por volta de 40 anos, depois Davi, que também reinou por volta de 40 anos, talvez uns 7 anos sobre Judá, depois 33 anos sobre todas as tribos de Israel. Bom, com relação ao reinado de Davi, os primeiros anos foram caracterizados por prosperidade, até que, o que ele fez? Ele cometeu adultério e assassinato. E a partir desses pecados graves cometidos pelo rei, a partir desse momento a sua vida foi de angústia na esfera pessoal, no próprio coração. Ele escreveu o Salmo 32 falando desse tormento, escreveu também o Salmo 51 falando do seu arrependimento, e também com problemas na família. A Bíblia registra muitos problemas que Davi colheu em sua própria família em decorrência do seu pecado, mas além disso Davi também colheu problemas no âmbito do seu governo, do seu reino. Ele chegou a ser perseguido, né? e exilado pela ação perseguidora do seu próprio filho. Então você pode imaginar que a partir desse momento a vida de Davi passou a ser uma vida de graves problemas. E aqui nós precisamos lidar com o livro poético dos Salmos. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o livro dos Salmos exatamente nesse momento, porque não obstante a sua variedade de autores, uma variedade de autores tão distantes uns dos outros, quase metade do livro dos Salmos é atribuído a Davi. O livro dos Salmos, segundo o próprio livro dos Salmos, 73 salmos foram compostos pelo rei Davi. Mas além destes 73 salmos, o Novo Testamento diz que os salmos anônimos 2 e 95 foram escritos por Davi. Que o Salmo 2 foi escrito por Davi, isso está em Atos capítulo 4, versículo 25. E que o Salmo 95 foi escrito por Davi, isso está em Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Bom, o que eram os salmos? Os salmos eram cânticos, poesias que deveriam ser usadas como canto a Deus e como canto acompanhado por instrumentos musicais. E o livro dos Salmos compõe basicamente o saltério hebraico. É um livro de louvores dos hebreus e dos cristãos. No tempo da Reforma Protestante, Calvino providenciou para que os salmos fossem metrificados e musicados para serem o livro de cânticos da Igreja de Genebra. E esta metrificação, esse trabalho de metrificação dos salmos foi muito útil em diversas partes do mundo protestante e reformado. Então, ainda hoje, o livro dos Salmos são esta maravilha, não é? Nós podemos, de fato, nos encontrar no livro dos Salmos. Eu comecei a conversar com vocês domingo passado sobre o Salmo 119, um salmo acróstico que é composto por 176 versículos, porque ele leva em conta as 22 letras do alfabeto hebraico, escrevendo na sequência 8 versículos que se iniciam com cada letra.
a sequência inteira resultou em 176 versículos que exaltam a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a lei, os preceitos do Senhor, os mandamentos de Deus, os caminhos de Deus, enfim. Então, estão aqui minha breve menção ao livro dos Salmos nesse momento do nosso sobrevoo sobre o Antigo Testamento. Mas antes de terminar hoje à noite, eu ainda preciso lembrar para os meus irmãos também que Salomão é o rei que conduziu o reino de Israel ao seu ponto mais alto, a sua era áurea. E Salomão, vocês sabem, foi um rei sábio. E esse rei sábio fez pelo menos 3 joias da literatura poética hebraica, quais sejam o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. O que é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é uma espécie de escola prática que capacita o leitor a uma vida com sabedoria, disciplina, discernimento, sensatez, prudência. O princípio da sabedoria é o que mesmo? É o temor de Deus, é o temor do Senhor. É assim que o livro de Provérbios tem início. E o livro de Provérbios é basicamente a aplicação do conhecimento do Senhor, com base no temor do Senhor, às diversas questões práticas da vida. Então, se você ler os 31 capítulos do livro de Provérbios, você vai receber instrução adequada para quase qualquer área, quase qualquer aspecto da sua vida. É uma escola de sabedoria. Em Eclesiastes, o sábio descobriu que sabedoria, riquezas, obras, prazer, poder, tudo isso, sem o conhecimento de Deus, sem o temor de Deus, não passa de futilidade, é vaidade de vaidade, correr atrás do vento, como disse o sábio. E então o sábio de Eclesiastes demonstrou que a única razão da existência da vida humana é Deus. Por isso que ele terminou dizendo no seu livro que o jovem deve se lembrar do seu Criador, ainda moço, antes que cheguem os dias dos quais dirás não tenho neles prazer. E finalmente, o Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão, é uma obra de Salomão que ele dedica a exaltar as virtudes do amor romântico. E ele dedicou esse livro à única mulher que ele verdadeiramente amou. Salomão casou tanto, teve tantas mulheres, que talvez não tenha tido a oportunidade de viver um casamento normal. Então, ele fez um livro de Cantares para exaltar a vida conjugal, colocando das suas dificuldades, mas também fazendo de Cantares aquele cenário, digamos, que mais se aproxima do casal Adão e Eva antes da queda. Então, o que mais se aproxima de um casamento conforme instituído pelo Criador no princípio? Está exatamente aqui em Cantares de Salomão. E eu agora mencionei o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, por serem exatamente obras desse rei sábio que Israel teve, de nome Salomão, o terceiro da monarquia enquanto o reino esteve unido. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. Qual foi o segundo? Davi. Qual foi o terceiro? Salomão. E eu quero deixar os meus irmãos nesse ponto da história. Na próxima quinta-feira a gente vai até Malaquias fazendo esses breves comentários, coisa que também quero fazer com o Novo Testamento. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Então revise comigo, por favor. O que é que nós temos no livro de Gênesis? Os primeiros 4 eventos que são os fundamentos da história, não é? A criação, a queda, o dilúvio e a dispersão das nações. Depois nós temos a escolha de Abraão, os descendentes de Abraão e a ida da família de Jacó para o Egito. Depois nós temos 400 anos de escravidão no Egito, a vocação de Moisés, a saída por meio de 10 pragas do povo de Israel do Egito,
a peregrinação por 40 anos, a entrada na terra prometida sob o comando de Josué, depois um período longo, difícil, de trevas espirituais, que é o período dos juízes, depois o último dos juízes. Qual é o último dos juízes? Samuel, provoca a transição do período dos juízes para a monarquia, e depois nós temos os primeiros 3 reis de Israel, que são exatamente os reis do reino unificado. Quais são eles? Saul, Davi e Salomão. E eu quero deixar os meus irmãos exatamente aqui, porque é a partir desse ponto que nós vamos continuar a conversa na próxima quinta-feira. Tá bom assim? Fiquemos de pé. Senhor, muito obrigado porque nós temos a Tua palavra, compreendê-la, conhecê-la. Sim, Deus, tê-la na alma, internalizá-la, é o nosso prazer, a fonte da nossa alegria. A Tua palavra, de fato, é um tesouro inestimável, é mais valiosa que muito ouro refinado, disse o rei Davi. E para o nosso coração é assim que ela é, mais preciosa do que muito ouro refinado. É por isso, Senhor, que tantos já deram a vida por Tua palavra, deram a vida por tê-la, deram a vida por escondê-la de seus perseguidores, deram a vida por ocultá-la daqueles que queriam exterminá-la. Oh Deus, obrigado por Tua palavra. Tu não te deixas sem testemunho na terra. Mesmo nos momentos mais sombrios da história, há sempre um remanescente fiel. Isso acontece porque Tu tens preservado também a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a candeia que brilha no lugar tenebroso. Muito obrigado por Tua palavra, enche-nos dela, em nome de Jesus Cristo. Amém.